Narrativas, o podcast da Carambaia. Nos últimos meses, o principal assunto do mercado editorial no Brasil não foi nenhum grande lançamento, mas a palavra crise. Recuperação judicial e fechamento de livrarias das duas principais redes livreiras trouxeram números contraditórios mostrando, ora que o consumo de livros diminuiu, ora que aumentou. Surgiram campanhas para que as pessoas comprassem livros, ao mesmo tempo em que alguns dizem que pouco mudou no consumo e que a crise é do modelo em grandes redes que desvirtuaram o tradicional comércio para investir em produtos que nada têm a ver com o livro. No episódio anterior do Narrativas, o podcast da Carambaia, conversamos sobre esse assunto com editores. Hoje vamos falar com duas livreiras para entender um pouco melhor o que está mudando no consumo de livros no Brasil. Recebemos aqui no estúdio da Central 3 em São Paulo a Elisa Ventura, da livraria Blux, que tem 5 lojas no Rio e em São Paulo, e também foi editora, então acho que ela vai poder falar um pouquinho dos dois lados desse comércio. E também a Cida Saldanha, socióloga que trabalha na Livraria da Vila há 28 anos. Eu sou Fabiano Cury, editor da Carambaia. E também está aqui no estúdio a Graziela Betting, também editora da Carambaia, para colocar algumas questões para as duas. Então eu vou começar com uma questão geral e depois a gente fala um pouquinho mais dos detalhes das livrarias. Na opinião de vocês, temos uma crise do mercado editorial ou é uma crise específica de duas redes livreiras? Pode começar, Elisa, se quiser. Não, eu acho que tem uma crise, sim. Evidentemente, a coisa mais predominante agora é a questão da Saraiva e da cultura, mas eu acho que essa crise ela já vem de um tempo. Assim. Eu acho que isso, na verdade, é reflexo de um modelo também muito ruim das grandes editoras. Eu acho que parte disso, a culpa é das editoras também, principalmente a gente está falando das grandes editoras, mas eu acho que é um momento de se reinventar, de modo geral. Agora, eu acho sim que a crise nesse momento, assim, eu estava falando com a Cida, que surpreendentemente esse Natal para mim está, 30% melhor do que do ano passado. Então, isso leva a gente a pensar que crise é essa, né? Se é a crise do livro, se é a crise do mercado, do modelo. E eu tendo a achar um pouco que é a crise do modelo mais do que uma crise realmente assim, do mercado. Eu acho que tem várias questões para se discutir. Acho que tem um modelo que nós, por sermos menores, a gente consegue se mexer muito mais rapidamente do que essa estrutura gigantesca dessas grandes livrarias. Mas, de fato, eu acho que eu acho que tem muita coisa errada nesse mercado. Assim, muita coisa por parte das livrarias, por parte das editoras grandes, médias, enfim, de modo geral, eu acho que tem muita coisa errada. Então, me parece que é um momento muito bom para a gente se repensar. Claro, a gente está numa euforia aqui de Natal, que ano passado não foi igual, a gente realmente cresceu, não sei, a Cida está falando também que, né, que cresceu. Eu nunca vi, assim, quer dizer, já vi, mas fazia muitos anos que eu não via um mês de dezembro como este. Eu estava de férias em novembro e quando eu voltei me falaram que também novembro foi muito bom. Né? Então, falei, se tivesse esse convite há 4 meses atrás, talvez estivéssemos aqui lamentando, né? No entanto, esse ano, realmente, eu nunca vi assim, esse movimento de vem para a livraria, eu acho que pegou mesmo, né? Estava falando também com a Elisa, que atendendo muitos clientes que falam, olha, a gente resolveu na minha casa que a gente só vai dar livro de presente para todo mundo, então é para avó, para babá do filho, para as crianças, só livros. E fazendo questão de comprar em livraria, né? E muito amigo secreto, muito amigo ladrão, tudo livro. Então, esse mês nós estamos muito eufóricos, porque estamos vendendo muito. Eu estou vendo clientes que eu não via há anos e que estão, né, comprando na livraria, e acho que e se falou muito, né? Dizer, a cultura ruim, a Saraiva ruim, também não tem, né, muitos livros, tem várias editoras que pararam de fornecer. Então, às vezes, a pessoa prefere ir numa outra livraria já com a certeza que vai ter um acervo melhor nesse momento, né?
Porque quando se colocou, desculpa, só interromper um pouquinho, quando se colocou que uma coisa é você falar, está diminuindo o consumo de livros de maneira geral. Outra coisa é você falar de uma crise de livrarias ou livrarias fechando. Porque eu não acredito, assim, evidentemente uma pessoa que fala, bom, eu sou um leitor de livros, a Livraria Cultura fechou, então não vou mais ler livros. Claro que isso não muda, a pessoa vai continuar. Então eu acho que essa é um pouco a questão que se coloca. E eu acho que um ponto interessante que eu queria saber de vocês, desse modelo de redes, e que eu acho que no caso da Blux e da Vila, vocês não trabalham dessa forma, o que se fala muito é que essas livrarias elas perderam foco nos livros. Elas começaram a vender produtos que não tinham absolutamente nada a ver. Então você ia lá para comprar videogame, artigos eletrônicos, produtos que normalmente não estão associados a livrarias. Vocês acham que essa perda de foco da livraria é um fator determinante, assim, porque as pessoas, os leitores tradicionais, de repente não se identificavam mais com aquele espaço físico dessas livrarias? Eu há uns, acho que 2 anos atrás, eu me lembro que eu entrei aqui na Cultura e dei de cara com uma gôndola cheia de bichinho de pelúcia. Uhum. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, cara, aonde a gente vai parar com isso, né? E eu acho que eu vou puxar um pouco para Carambaia, porque eu acho que isso tem a ver com o que você está falando. Eu me lembro que, tem não sei quantos anos atrás, você foi lá na livraria e a Carambaia estava começando. E aí teve aquela questão do desconto. E aí ficou, não, porque desconto, né? E a gente falou, não, eu quero. Me lembro que eu falei, eu quero. Todo mundo falou, pô, mas o desconto, não sei o que. Eu falei, não interessa, gente, eu quero o livro, porque o livro é bacana, a editora é bacana e tal. E aí é que eu percebi essa questão, assim, o que é predominante para todo mundo é a questão do desconto, não é a questão do livro. E depois até a Carambaia bombou, e eu me lembro que eu falava, agora todo mundo vai querer, porque no início as pessoas tinham maior resistência, não, com esse desconto. E acho que é um modelo interessante que eu sempre falo, que é um modelo assim, é para quem você quer falar, qual é o tamanho que você quer ter, tudo isso eu acho muito importante. Eu acho que as pessoas se desvirtuaram muito em relação a isso. Então, isso tem a ver com um pouco dessa questão do foco. Acho que as pessoas ficaram um pouco desesperadas de, vamos vender tudo, não sei o quê, e virou uma salada cheia de bichinho de pelúcia dentro da livraria. Então, assim, eu acho que se perdeu um pouco a coisa do foco no livro e, de fato, assim, eu cito sempre essa coisa da Carambaia porque, modéstia à parte, eu acho que tinha ali uma coisa de assim, não, eu quero o livro. Não, mas o desconto não me interessa o desconto, eu quero aquele livro. E tanto que depois isso, né, eu não sei exatamente quais são as relações comerciais, mas eu vi que as outras livrarias depois abriram para botar Carambaia. Então, assim, eu acho que se perdeu muito o foco, as grandes muito mais, porque, né, tem que se vender muito mais para manter aquela estrutura. E quem conseguiu se manter dentro do foco foi quem, não é que sobreviveu, mas quem está aí, né, que eu acho que a Martins Fontes, eu acho que é um ótimo exemplo disso, porque eles estão ali, eles não mudam o foco deles, eles estão crescendo e eles estão falando de livro. Não tem DVD, não tem, e a livraria está muito bem, obrigada. Então, acho que esses modelos que a gente conseguiu manter, né, que eu acho que é o caso da Blux, da Vila, Travessa e tal, eu acho que essas livrarias estão aí muito bem, obrigado, porque não se renderam a essa feira que virou essas grandes redes, né? Você concorda, Cida? Porque, assim, a Livraria da Vila, ela tem até, assim, CD, alguma coisa, DVDs, tem. Mas o grosso ali é livro. Não, né? assim, na Fradique, eu acho que 98%, não sei fazer a conta, são livros, né? Mas a direção resolveu diversificar mesmo, né? Talvez até por conta da crise que é inegável, né? Que nos anos a gente veio perdendo clientes por vários motivos, né? Muita concorrência, né? Porque ler é muito bom, mas eu tenho um cliente que fala assim, Cida, mas eu compro mais do que eu consigo ler. Eu falo, todo mundo que gosta de livro compra mais do que costuma ler. Né? Eu tenho muitos livros que eu não li ainda e que eu ganhei, que eu comprei, né? Mas assim, ler é uma coisa mais solitária, demanda um tempo. Eu, por exemplo, sou compulsiva mesmo, né? Então, por exemplo, agora nas férias eu li 5 livros do Philip Roth, né? Fiquei nas férias lendo, né? Mas tem um monte de coisas, tem Netflix, TV a cabo, né?
tem muita coisa... O celular, principalmente. Concorrendo, né, com isso. E tem também uma questão que é, assim... a venda pela internet também, né? Assim, as pessoas, eu acho muito legal elas estarem participando desse movimento, querendo dar vida para a livraria, porque é um lugar muito legal, né? Assim, eu acho que nada se compara você ir numa livraria, e atualmente as livrarias cresceram muito, assim, de qualidade, né? Eu estou trabalhando em livrarias há 35 anos, por exemplo... O que cresceu de tudo, né? A culinária é uma coisa impressionante. Outro dia eu ouvi o José Godoy na CBN falando que as editoras e as livrarias, elas esqueceram daquele leitor que é o que mantém a coisa funcionando, que é o comprador frequente. E outro dia, a Elisa estava comentando e eu me lembrei. Eu fui na Martins Fontes e eu estava procurando um livro de poesia. E não tinha o livro, mas eu fiquei conversando com o vendedor e ele me deu uma aula de poesia. E aí eu falei, poxa, esse cara é um livreiro. Tá? Esse cara é um artigo raro. E a gente percebe que na Vila, na Blux e acho que na Travessa, no Rio de Janeiro, na própria Martins Fontes, você tem ainda essa figura do livreiro que a gente não encontrava mais nessas grandes redes. Então você ia pedir um livro, o cara ia olhar no computador para ver se tinha. Para ele olhar no computador, eu entro na Amazon e compro. É mais rápido, é mais fácil, eu aperto um clique. Eu acho que a livraria tem esse espaço que você não vai lá para pegar um livro e sair, você vai para entrar, para bater papo, para descobrir coisas novas, para ter essa convivência. E eu acho que talvez essas grandes redes ficaram muito impessoais e perderam... uma troca assim, muito grande mesmo, né? Mas tem, desculpa, uma coisa muito perversa também, que o Marquinhos da Argumento, ele fala, que de alguma forma a gente virou showroom da Amazon. Porque o cara entra lá, você apresenta o livro, ele senta na sua mesa com seu ar-condicionado, com seu Wi-Fi, você fala daquele autor que ele nunca ouviu falar, senta lá, lê o livro, aí abre o celular na sua frente e compra aquele livro que você apresentou na sua loja, no seu ar-condicionado e no seu Wi-Fi. Então, assim, também tem isso, né? Aí cai naquela história da lei do preço único, etc, etc. Porque... Aí você não tem o que fazer, né? Porque eu falo, bom, pelo menos se eu ganhasse uma comissão da Amazon para fazer esse trabalho, tá tudo certo. Mas tem essa coisa perversa que é o cara usar o teu espaço, o teu know-how, o teu livreiro para comprar mais barato. E você acha que o comércio eletrônico, a gente está falando da Amazon, mas até dá para a gente expandir, afetou a livraria física? Você sentiu esse impacto? Porque a Amazon está só começando no Brasil. Só começando. Eu acho que, para mim, vou falar particularmente, pouco. Porque eu digo, claro, com essas exceções, que aquele cara... Até porque as minhas livrarias normalmente ficam perto de cinema, então você tem aquele cara que está passando ali, ele não está indo à livraria. Mas o cara que está indo à livraria, especialmente na Blux, eu acho que ele não vai à procura de preço, ele vai à procura de livro. O cara que vai à procura de preço é o cara que esbarrou e entrou ali e fala, tem um último livro, Bruno, esse cara não é talvez o meu público. Mas o cara que hoje frequenta a Blux, eu acho que ele vai atrás de livro. E se ele acha o livro, ele compra. Então, assim, é diferente se você concorre com uma Amazon por preço. Aí, cara, esses caras vão perder, entendeu? Então... Para nós, eu acho pequenas, médias, eu acho que talvez afete menos, não sei, a impressão que eu tenho é essa. Eu não sei, o que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa é que as grandes redes, sei lá, a Barnes & Noble, essas grandes, elas também desapareceram praticamente, mas eu li algumas notícias de que o mercado das livrarias médias, pequenas, as livrarias de bairro, principalmente nos grandes centros americanos, tem crescido. As grandes redes, acho que a Waterstone, que é a grande rede inglesa, ela diminuiu o tamanho das suas lojas e tentou transformar, apesar de ser rede, ela tentou dar uma cara de livraria de bairro, exatamente para esse espaço de convivência, e parece que estão indo bem. Então, pelo menos o modelo que se vê lá fora é que ficou a Amazon e pequenas e médias, porque exatamente oferecem esse tipo de relação que a gente vê, por exemplo, na Livraria da Vila, aqui principalmente na Fradique Coutinho, para quem não é de São Paulo, é uma região de muita circulação, e as pessoas, você vai lá no final de semana, por exemplo, está sempre cheio, tem sempre gente que vai lá para comprar livros. E a Livraria da Vila, a da Fradique, por exemplo,
se você entrar e tiver 10 clientes dentro, acho que 9 são compradores em potencial. Porque ela não é assim perto de nada, não é um caminho e é rua de mão única, né? Então a pessoa quando vai, ela vai na livraria mesmo, ela não está passando, que é muito bacana, né? É assim, por exemplo, como a Cultura tinha no Conjunto Nacional, a Martins Fontes, que vende muito, que está na Paulista, mas que tem um fluxo de gente muito grande, né? Então, na Livraria da Vila, assim, tem quem vai almoçar na alternativa, né? Que vai lá, vice-versa. E no café da livraria também, que é um café muito bom, então as pessoas vão no café, mas assim, normalmente as pessoas que estão lá vão para comprar, né? Isso é legal. Falando desse comportamento, dessa passagem, a Elisa, acho que tem essa experiência das duas cidades, eu queria colocar essa questão. O Rio de Janeiro ainda tem muito a tradição da livraria de rua, né? Você tem a Travessa, tá na rua, a Argumento, tá. A Blux não tá exatamente na rua, mas é muito fácil. Agora você... Tá em qual? Agora tem uma na Voluntários da Paz. Essa eu não conheço ainda. E no caso, perguntar também para a Cida, a Vila sempre foi uma livraria tradicional de rua, mas que recentemente foi para o shopping. São Paulo ainda é uma cidade em que principalmente as grandes livrarias estão em shopping. Você tem pequenas livrarias na rua, mas o shopping é o grande espaço, né, das livrarias. Eu queria saber para vocês se tem uma diferença de público entre o comprador da livraria de rua e o comprador da livraria de shopping. Assim. Cara, eu posso te dizer que tem uma diferença enorme do comprador do Rio para o comprador de São Paulo. Qual então, que é? Não sei se isso tem a ver com o local. Vou falar uma coisa horrível aqui, tá? Pode Todo falar. mundo vai brigar comigo, mas assim, eu brincava, logo que eu comecei em São Paulo, entrei em São Paulo, que no Rio o cara entra na livraria, ele compra um livro, pede desconto e pede para dividir em 3 vezes. Em São Paulo o cara compra 10 à vista. Então, assim, tem uma coisa... E não é só econômica, não acho que seja só uma questão econômica, não. É uma questão cultural, assim. Aqui em São Paulo eu vejo que as pessoas valorizam o consumo, esse consumo. No Rio parece que você tem que implorar para as pessoas comprarem, você tem que quase fazer um serviço de psicólogos, mostrar para ele que é um ótimo negócio, que ele não está perdendo dinheiro para comprar um livro, né? Então, assim, eu vejo muito essa diferença do consumidor do Rio para São Paulo. Eu, quando entrei aqui em São Paulo, foi em shopping. Para mim, isso é esquisitíssimo, assim, estar dentro de shopping foi um aprendizado gigante, assim, que até hoje eu faço, porque pra gente no Rio, essa coisa de shopping, agora um pouco menos, porque a cidade está muito violenta, aquela coisa toda. Mas livraria, para mim, sempre foi um modelo de travessa, de argumento, que é aquela coisa meio carioca. Ou ali do centro do Rio, né? Do centro. Então, assim, eu não sei te dizer exatamente se tem essa diferença, porque para mim, eu estou vivendo as duas cidades, a diferença maior está muito mais na coisa do Rio e São Paulo do que rua ou shopping, né? Você vê isso? Eu não sei diferenciar muito, mas o que eu, às vezes, porque eu nunca saio da livraria da Vila, da loja da Fradique de rua, né? Eu estou lá há 28 anos atendendo, fico lá. Mas quando vai um vendedor que é de loja de shopping e vai lá na Fradique, eles costumam gostar muito dos clientes que vão na livraria da Vila da Fradique. Não, né? Fala assim, nossa, como tem cliente bacana aqui, como o pessoal ouve o que você fala, como eles querem a sua opinião, né? Eu acho que tem aparentemente, né? Tem uma interação maior, né? Porque não é só um público passante, né? Então, são pessoas que... Né, eu tenho clientes que eu atendi o pai, o filho, o neto agora, né? Porque que são clientes assíduos, né? Então, eu não posso falar muito porque eu não tenho experiência nunca trabalhei numa loja de shopping. Do que se conversa nos corredores da livraria da Vila. Assim, o que vocês comentam? É isso. Graziela, você quer colocar alguma questão? Eu tenho uma curiosidade sempre da curadoria da vitrine. E pensando um pouco nisso, nos diferentes perfis, né? A Elisa com a Blux em vários lugares diferentes, a livraria da Vila, assim. Como é que vocês constituem uma vitrine? Como é que vocês sentem que ela está funcionando ou não?
Como é que é essa curadoria mesmo? A Blux é um pouco... eu, né? Tem o defeito de não pensar diretamente na coisa da venda. Eu tive uma experiência de, 18 anos de editora e frequentava as livrarias e via a dificuldade que era para mim botar meu livro nas livrarias. Então, quando surgiu a Blux, eu tinha muito esse interesse nas editoras pequenas e médias, porque um pouco era a minha vivência o tempo todo disso. Então, a única certeza que eu tinha é que eu queria dar o mesmo espaço que uma companhia tinha para uma UBU, enfim, seja lá alguma outra. Então, assim, a nossa curadoria é totalmente afetiva, assim, eu não sei o que é, a gente não tem mesa de mais vendidos, nem sei o que é mais vendido, realmente não sei, não é brincadeira, não tenho ideia do que seja mais vendidos, porque é uma curadoria, é realmente afetiva. Se sai um livro lindo da UBU, da companhia, ou da Record, ou da Carambaia, para mim eu estou olhando o livro, não estou olhando a editora, não estou olhando se aquilo ali tem que estar porque está no mais vendidos, e eu acho que isso de alguma forma criou uma identidade para a gente. Eu vejo muita gente entrando na Blux com a sensação, coisa que eu ouço sempre, aqui tem coisa que não tem em lugar nenhum. O que não é verdade. Certamente todos esses livros têm na Vila. Só que estão escondidos. Mas estão escondidos. Então, eu sempre escuto isso e acho isso muito interessante, porque eu acho que criou uma identidade, criou essa coisa de que ali tem coisas que você não acha nos outros lugares. Então, eu vejo que aí sim a minha vitrine está dando certo. Nesse sentido. Cida, quando eu entro na livraria da Vila, por exemplo, ali da Fradique, eu vejo logo de cara tem aquele stand dos mais vendidos. Eu olho e falo, nossa, mas são livros legais. Então, normalmente diferentes dos livros que a gente vê dos mais vendidos que saem nos jornais, nas revistas. Porque assim, os mais vendidos da livraria da Vila, os mais vendidos são os mais vendidos da própria livraria. Então a gente vê um relatório que vendeu na semana e perto dos mais vendidos tem um espaço, tem uma mesa, que é um local de exposição, e depois, nesse local, a gente coloca os livros que a gente sugere, o que a gente gosta. Tem o menino Francisco, que trabalha comigo, que é ótimo para fazer isso, ele arruma super bem. Mas a gente também dá um destaque para a livraria. Mas a gente tem todas as livrarias, depois tem o balcão grande de literatura, aí, com todos os livros mesmo que são autores mais conhecidos, que as pessoas vão procurar, mas assim, tem esse cantinho que a gente coloca também os livros da Autêntica, da Todavia, da Carambaia, da UBU, da Anime, e enfim, da Mundaréu, que tem um monte de livro bacana, tem muita editora pequena, tem a Dublinense, tem a Não, tem várias editorinhas que tem coisas incríveis, E realmente precisa dar um espacinho para as pessoas verem, Eu quis perguntar isso da vitrine porque uma das razões que até entre editores se diz muito das grandes terem se desvirtuado, tem essa coisa de apostar em muitos produtos diferentes e perder o foco no livro ou no livreiro, não ter mais vendedores que saibam recomendar e tal. Mas também a coisa do comércio da vitrine, de vitrines que é aquele espaço negociado, do valor, e que eu acho que, aí falando como consumidora e frequentadora de livraria, você, na hora, você bate ali e você vê que aquilo ali não foi pensado para o leitor, foi pensado, a lista dos mais vendidos enfim, a lista global dos mais vendidos, o best-seller e tal. Agora, tem uma curiosidade, assim, na hora de compor também, você precisa atrair a pessoa que está passando ali, que não é um consumidor necessariamente de livro. A gente nem tem uma vitrine, Quase a vitrine é meio muito, a entrada da loja, É porque não tem uma vitrine que as pessoas param e ficam olhando antes de entrar, elas já entram direto, Falando em entrar, que tipo de livro não entra na livraria de vocês? Eu acho que a livraria da Vila entra todos os livros. Entra. Entra todos, Aí, assim, eu acho legal também ter essa diversidade, Quando eu comecei a trabalhar, muitos anos atrás, eu confesso que eu era um pouco mais, não sei se elitista,
Mas eu acho legal, sabe? Eu acho legal ter livro espírita, sabe? Eu, assim, acho legal ter livro que a pessoa fala, eu quero um livro para ler no avião, quero um livro para esquecer da vida, sabe? Eu acho que eu acho que a gente é um comércio de livros, eu acho legal atender um público variado, né? E assim, sei lá, por exemplo, tem uma pessoa que ela só gosta de coisas super bacana, edições legais, textos mais... me faltou a palavra agora, mais experimentais e tal. Mas a avó dela é uma leitora compulsiva e adora Nora Roberts. Então, eu acho legal. Ela vai, compra o livro dela e leva um livro para a avó também, né? E a gente tem um espaço bastante grande. Eu acho que isso é legal, né? E eu acho que também é um modelo também para se sustentar, né? Assim, porque você precisa de venda, né? Então, acho legal ter tudo, mas eu acho também muito bom as pessoas saberem de todas as editoras, né, que existem e do diferencial de cada uma, né? E no seu caso, Elisa, você estava falando que você faz essa seleção, considerando que a livraria é um espaço físico limitado, como você compõe esse... Também é um aprendizado, né? Porque você também vai entendendo que cada loja é uma loja e tem seu público. E, obviamente, eu não vou contra o meu público de forma alguma. Então, assim, a gente tem de tudo, né? A gente trabalha com todos os tipos de livro e sem preconceitos. Alguns, mas os que a gente tem preconceito, a gente coloca, mas a gente não dá destaque. Então, por isso que eu digo, é uma coisa muito... Às vezes, outro dia entrou um cara aqui na loja da Frei Caneca e virou assim e falou, a dona disso aqui, o dono disso aqui deve ser comunista. Pronto. Até isso agora. Eu falei, cara, que coisa engraçada nessa visão que as pessoas têm de não entrar na livraria, porque, obviamente, enfim, tem coisas que eu não vou dar destaque, assim, aí é pessoal, e como diz a brincadeira é minha, eu faço o que eu quiser com ela, entendeu? Então, mas eu vou ter. Mas, assim, é uma questão, eu não, cara, eu pago o meu aluguel, não devo nada a ninguém, então eu vou fazer o que eu quero, entendeu? E é isso, claro que eu vou atender, não vou dizer não para um público, eu não sou doida, mas eu posso, de alguma forma, eu vou botar o que tem na minha livraria, vou mostrar o que eu acho mais bacana. E se o cara pedir determinada coisa, vai estar lá num cantinho, mas vai ter. Teve um autor lá da Record que eu falei, tudo bem, vamos ter, tem que ter, que as pessoas pedem, mas põe lá em cima, põe no estoque. O cara que pedir, a gente vai lá e pega. Então, enfim, é isso. Bom, nós também já fomos chamados de editores comunistas recentemente, então você tem minha solidariedade. Quando foi nas eleições, né, a gente abriu a livraria no segundo turno, né? E tinham os clientes, né? Quer dizer, não deu em nada, porque como a gente viu, o Bolsonaro arrasou. Mas a maior parte dos clientes que foram na livraria estava com adesivo da Haddad, né? Aí aí o cara chegou e falou, pô, que só tem cliente comunista? Falou pro outro vendedor, né? Mas... até essa campanha que agora nós estamos gravando esse programa em dezembro, né? E que agora dê livros de presente, sim, todo mundo indo na livraria e tal. Teve um começo do movimento no próprio dia das eleições, né? Que era para votar com um livro. Assim, as pessoas foram, várias na livraria passaram, que escolheram os livros, quem tem medo do feminismo negro, que é lugar de fala, o Gessé de Souza, né? Foram voltar com os livros na mão, né? Eu tô, assim, amando essa história de vir para a livraria e da valorização do livro. Eu tô achando muito bom, muito bom. Tomara que continue, né? Que não seja uma coisa tão efêmera, né? Mas... Agora, em relação a continuando aqui um pouco nesse assunto da seleção dos títulos, dessa curadoria, eu queria colocar um pouco aí uma previsão para o futuro. Eu acho que as editoras, vou colocar aqui o caso como a gente trabalha, que a gente também acaba trabalhando com venda, né? O nosso comércio eletrônico é forte, mas eu acho que é uma relação também com as livrarias importante de se debater. Eu estava falando da figura do livreiro, e eu acho que
nesse mundo que a gente tem de muitas informações, de muitas fontes de informação, muitas vezes os leitores, principalmente aqueles leitores iniciantes, aqueles que estão começando a consumir livros e formar o seu gosto, eles têm uma necessidade muito grande de orientação. Tanto que você vê que um dos grandes sucessos nas indicações de livros são os youtubers que falam de livros. Tem até, eu já ouvi falar que tem algumas livrarias que tem ali a seleção dos youtubers. Tal. Então você vê que são pessoas que estão carentes desse tipo de informação, entram em clubes de leitura, tal, o que é muito saudável, acho que pro consumo, mas nos coloca em um desafio, acho que tanto para as editoras quanto para as livrarias, de atender esse público e tentar orientá-lo de forma melhor. Vocês acham que essa figura do livreiro hoje extrapola o universo da livraria? A gente precisa de mais gente orientando leituras ou indicando coisas? Como é que vocês se imaginam trabalhando daqui para frente com esse cenário? Eu acho que sim, assim, eu vejo que curadoria é tudo, de fato, e uma boa curadoria com uma boa informação também, porque eu tenho uma experiência, rapidamente falando aqui, que tem a ver com isso, de um site, né? Que essa coisa, tem que ter site, tem que vender, etc, etc. E isso para mim sempre foi uma questão, porque eu acho que eu não tinha e não tenho porte para competir com ninguém. Ao mesmo tempo, eu fico vendo que tem clientes que querem comprar no site com a gente. E aí a gente criou o IndieBlooks, que foi uma iniciativa que a gente está revendo agora, por outras questões, mas de você realmente oferecer para o público uma coisa que de novo, tem nas livrarias online, mas você tem que catar o cara e você tem que ir sabendo o que você quer. E a ideia da gente no IndieBlooks foi mostrar o que tem. E aí o cara poder ali escolher o que ele quer. Mas isso tem a ver com o que eu falei, isso é legal, é bacana, mas se você não tiver alguém segurando na mãozinha do cara e falando, olha assim, esse cara aqui, essa carambaia é legal por isso, talvez ele não entenda o que é aquilo ali. E é onde a gente tem esbarrado no site, na questão do site, porque ele não tem a experiência da livraria. Então, é meio louco isso, porque o site é para justamente você ir lá e comprar, e a gente está esbarrando com a falta do cara não ter como diz, ter uma orientação ali. Então ele entra no IndieBlooks, vê um monte de livro bacana, de editoras incríveis, e aí eu não estou falando nem só do eixo Rio, São Paulo, Minas, mas do Brasil inteiro, mas falta alguém segurar a mãozinha dele para falar, olha, isso aqui é legal. Então eu particularmente, eu estou muito afim esse ano de criar um youtuber velho, porque, cara, é o inferno, aquelas crianças falando de livro, eu acho que é um tem um saco, menino que eu adoro, não sei se você já viu, o Livrada, que chama Yuri. Eu nunca vi essas coisas, eu sou meio idiota pra isso. Nossa, dá uma olhada, né? Mas eu acho muito legal. Eu quero alguém que não... Desculpa, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu quero alguém que fale como eu, gente, que fala, esse livro da Carambaia, você conhece? É legal? Por quê? Por isso. E assim, o que eu vejo nesses youtubers é um... sei lá o que é, porque eu nem sei quem são, tô generalizando, mas isso tudo passa pela coisa de você... conseguir de alguma forma, não sei nem se foi essa pergunta, Fabiana, mas de alguma forma levar para essa experiência online a experiência da loja. Certo. Que quando o cara entra lá na Amazon, ele não está nem aí para isso, mas quando ele entra num site diferenciado, e aí eu acho que as editoras, quando vendem nos seus sites, resolvem isso, porque estão dando junto um conteúdo, mas assim, para mim o grande desafio é como é que eu passo esse conteúdo de uma forma online, entendeu? Isso é um grande desafio para mim, que eu fico pensando o tempo todo. Como é que eu consigo levar essa experiência, porque se eu for botar um comércio online igual a da Travessa, da Cultura, eu vou me ferrar, porque não tem preço, não tem nada. Mas o que eu tenho ali é uma curadoria bacana de coisas que ninguém conhece, de livros do Brasil inteiro, e que as pessoas precisam entender aquilo ali. Então esse desafio, que não é só para a loja física, eu acho que para a loja física você resolve muito mais facilmente, é como levar essa experiência para a loja online. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. A Livraria da Vila não vende pelo site. Só na época de livro escolar. Então agora, dezembro, janeiro, tem umas escolas parceiras que indicam a livraria, passam a relação. Então aí a pessoa pode comprar pelo site e recebe na casa dela, né? Mas as pessoas falam, mas como é que eu sei se tem o livro? Fala, me liga, eu te falo se tem, me manda um e-mail, eu te falo, né? Porque a gente não vende só nas livrarias mesmo, né?
Eu tenho mais uma questão aqui em relação a preço. A gente falou um pouco por cima, né? A questão dos descontos e tal, mas a gente normalmente ouve, até de uma forma esperada, os editores falando que o livro tá barato. E a gente vê os consumidores falando que o livro tá caro. Como que a livraria, que no fim das contas é quem vende o livro ali, vê isso? Os livros no Brasil são caros, são baratos? Como é que vocês... Cara, eu acho que o livro no Brasil não sei te dizer se eu acho que eu entendo que os editores falem que o livro é barato, entendo que os consumidores falem que é caro. Assim, é uma equação difícil de você... porque a questão é poder aquisitivo, a questão são outras, né? Não é simplesmente o preço do livro. Eu não acho que seja dando desconto enlouquecidamente vai se resolver esse problema. Acho que a médio prazo a gente está criando outro. Claro. E a gente está vendo aí o resultado que foi essa política de preço com essas duas livrarias. E eu acho muito perigoso também a forma como as editoras estão lidando com a Amazon. Eu acho que ninguém está aqui, eles não são fofos. Eu acho que isso, a médio prazo, vai dar problema, entendeu? Então, de novo, as editoras estão vendendo sua alma ao diabo. Mas, enfim, eu acho que nesse momento que está todo mundo desesperado para vender, as pessoas estão fazendo tudo. Mas eu não acho que o livro esteja caro. Entendo que para alguns o livro seja, enfim, barato, caro, enfim. Mas eu acho que a discussão é muito maior do que essa. A gente... Não vai mudar muito isso. Na verdade, assim, não acho que ele seja tão caro, não é barato, mas eu acho que falta um pouco a valorização, né, do livro como objeto, né? Porque você vê o office boy, ele se mata para comprar um tênis de R$1.000, né? As meninas querem aquela bolsa, aquela calça, que custa, assim, um absurdo. E aí, acho o livro caro, né? Então, eu acho que falta um pouco da valorização do livro, né? E às vezes eu falo para a pessoa, olha, por exemplo, a pessoa vai dar um livro, eu preciso dar um livro para uma pessoa que é muito chique, tirei meu patrão no amigo secreto, né? Eu não sei o que dá para ele. Aí, por exemplo, se ela comprar um livro da Carambaia, do Machado de Assis, é caro se comparar com outro título que saiu pela Ática ou pela Atelier, mas aquele objeto é tão bacana que é um livro tão especial, a pessoa vai ficar tão agradecida que ela não compraria uma camiseta, uma garrafa de vinho boa por aquele preço. Então, você consegue comprar a melhor coisa, bem bacana, por um preço barato, que você não compraria uma outra coisa de tão bom gosto, eu acho. Só queria colocar aqui um pouquinho a colher. É curioso, a gente ouve... Quando a gente fala de livro, a gente fala, o livro custa tanto. E normalmente a gente coloca alguma comparação com algum outro consumo de serviço ou bem material. Então a gente compara, mas o ingresso do cinema custa isso, o teatro custa tanto, um estacionamento custa tanto, um jantar custa tanto. Só que é engraçado que esses produtos e serviços, a gente não compara eles com outras coisas. Eles têm um valor que as pessoas entendem. O livro não, a gente precisa sempre comparar com algo. O livro não tem um valor por si só. Não, o livro custa R$50. Beleza, ele custa R$50, esse é o valor dele. Então é interessante, acho que o livro tem essa desvalorização. Até brinquei outro dia, acho que foi no podcast aqui mesmo, que a pessoa fala, eu não tenho tempo de ler. E aí ela passa o fim de semana fazendo maratona do Netflix. Então, a questão realmente é de valorização do produto em si, né? Eu acho que esse é o ponto. E tem uma coisa Aí vai parecer que eu tô falando também como puxando a sardinha pro nosso lado. Tem que puxar. Mas... Claro, né? Mas até no último podcast o Flávio Moura estava comentando sobre o preço do livro, que a gente não vai mudando ao longo do tempo. Flávio Moura da Todavia, né? Estou considerando que o ouvinte já ouviu o anterior, agora está nos ouvindo de novo. Mas o preço do livro do Dan Brown, desde que foi lançado, que era um exemplo que ele usou, ele continua o mesmo. E se ele fosse aplicar só a inflação, só o valor do aumento do custo do papel e tal, ele estaria custando, sei lá, R$90. Não sei quanto é o preço hoje, mas que... E só uma parte, tem muito casos inversos também. Exato, vai diminuindo, né? Se você pegar a Companhia das Letras, os livros que estão saindo hoje, eles são mais baratos que o fundo de catálogo. Exato. Às vezes você pega um livro, sei lá, da Jhumpa Lahiri, que eu adoro, ou do Sandor Marai,
ele é mais caro do que os livros que estão saindo agora. Às vezes acho que tem algumas editoras que precisam revisar esse preço, baixar um pouco para ele ficar mais na média. O que a gente vê, e aí eu, pelo menos do que eu observo, quando a gente pega centros maiores, Inglaterra, França, Estados Unidos, as editoras normalmente têm mais de uma versão, mais de uma edição para uma mesma obra. Então ela acaba tendo a edição barata, que vai custar, sei lá, 5 libras, uma edição de 15 libras e uma edição de 30 libras, né? No caso inglês, por exemplo. Então, você acaba tendo o mesmo livro para diferentes públicos. Tem desde o estudante que está no metrô e compra o livro na maquininha, até o cara que vai numa livraria mais sofisticada e quer uma edição bacana e vai comprar. Você deu o exemplo do Machado, é isso. A gente tem lá uma edição que custa R$100, mas uma obra de domínio público. Você pode baixar de graça da internet ou comprar num sebo aí por R$5. Mas tem pessoas que valorizam claro, que é lindo. A edição. Tá. Bom, quer colocar alguma questão, Graziela? Mais alguma coisa? Eu abro aqui para vocês colocarem qualquer coisa que vocês queiram, ou uma coisa que a gente normalmente faz no final dos programas é dar alguma indicação. Pode ser de livro, pode ser de filme, pode ser de qualquer coisa que vocês estejam consumindo ou consumiram recentemente e que gostariam de indicar. Algo bom, pode ser assim, vi um documentário super legal, vi um filme bacana, um livro que eu curti recentemente. Eu descobri um autor que, enfim, não é recente, mas para mim foi recente, que eu adorei e fiquei encantada, que é o Julian Fuchs. O Resistência. Resistência, eu acho um livro lindo, brilhante, e não conhecia ele, e foi uma das coisas que esse ano eu li e que eu recomendo pra caramba. Obrigado, Elis. E você? Resistência, eu amo esse livro. É lindo. Então, assim, eu li e fiquei muito extasiada com a Marca Humana do Philip Roth, que eu li agora, eu não tinha lido, né? Li várias coisas interessantes, né? Mas esse realmente, acho que é porque foi um dos últimos que eu li, mas eu gostei muito. Eu gostei muito de um livro que chama Luto, que é da Mundarel, eu achei bem bacana. Saiu agora, acho que da Todavia, um livro que chama Afiadas, que tem vários ensaios, né, da Dorothy Parker. Eu achei muito legal. Bom, a Todavia tem feito livros incríveis, eu li um monte, eu li o Laços, li Assombrações, tem um que é divertidíssimo, que é da Giovanna Madalosso, que chama Tudo Pode Ser Roubado, que é esse livro que eu indico para ler no avião, para ler na praia. Uma pessoa, não sei se ela gosta muito de ler, leva Tudo Pode Ser Roubado, que é um bom entretenimento, né? E, então, acho que se falar de indicação, eu não falo mais, né? Posso indicar um também? Claro, vontade. Só quase como uma homenagem às duas aqui, tem um livro que eu adoro, que é do Biratã Machado, que é o Pequeno Guia Histórico das Livrarias Brasileiras, porque eu acho muito legal esse trabalho de pesquisa que ele faz e que até tem uma linha de livros, né, que está saindo recentemente e tal, tanto aqui como fora, que é a história dos livreiros, né, que eu, enfim, adoro esse tema, então acho que esse é um livro bem bacana que saiu pela Ateliê Editorial. Bom, tá ótimo, gente. Queria agradecer muito a Cida aqui da Livraria da Vila e a Elisa da Blux por essas informações. Foi muito, muito interessante e realmente dá vontade de sair daqui para uma livraria agora. Que bom. Daqui a pouco. Vocês vão, né? Mas a gente vai, pode ir lá. Não, mas a gente aqui sempre que pode, principalmente as livrarias de vocês, que são uma delícia. Eu lembro quando eu conheci a Blux lá no Rio, eu falei, nossa, que livraria legal, ali em Botafogo, perto do cinema, com livros, principalmente o trabalho dos livros de cinema é muito bom. E a Livraria da Vila, evidentemente, é um amor antigo aqui em São Paulo, é uma das livrarias prediletas, isso não tem jeito. Bom, então queria agradecer mais uma vez as duas aqui pela presença, acho que o papo foi bastante interessante. Esse aqui foi o Narrativas, o podcast da Editora Carambaia, gravado no estúdio da Central 3 em São Paulo, e tem a produção de Beatriz Hagenheim, edição de Leandro Yamin e Matias Pinto. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.